Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Último testemunho de João. João respondeu: Aquele que vem do alto está acima de todos, e o que é da terra é terrestre, e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe seu testemunho. Quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Assim como o cupim rói a madeira e o ar corrói o ferro, assim a vanglória põe a perder a alma que nela se compraz. É, pois, força que nos empenhemos em destruir essas inclinações. E mesmo João, bem que empregando diversos argumentos, escassamente logra fazê-lo em seus discípulos. A seguir, acha-se constrangido a acrescentar novos argumentos aos previamente formulados. Aquele que vem do alto está acima de todos. Como a dizer, dado que exagerais meu testemunho e porque me considerais como mais digno de fé, é preciso que saibais que o que vem do céu é mais digno de crédito do que aquele que habita a terra. É isto que significa, está acima de todos. Ele, com efeito, se basta a si mesmo e avantaja-se a todos quantos há. Teofilacto Diócrida. E este não é senão Jesus Cristo, que, descido do Pai, conserva-se acima de todos, extremando-se de todos. Alcuino. Vem lá de cima, isto é, da alteza em que se achava a natureza humana antes de pecar o primeiro homem. Destas alturas, pois, o Verbo de Deus tomou a natureza humana, submetendo-se ao castigo, sem, porém, herdar-lhe a culpa. E o que é da terra é terrestre, e fala como terrestre. São João Crisóstomo. A falar a verdade, nem tudo nele era terrestre, porque tinha uma alma e participava do Espírito, que não procede da terra. Por que então disse de si mesmo que vinha da terra? Com isto, não quis expressar senão a própria pequenez, porque, nascido da terra, é incomparável a Cristo, que a nós veio do alto. E terrestre é a sua linguagem, não, porém, como se falasse movido pela própria mente, mas em comparação com a doutrina de Jesus Cristo, como a dizer, minha pessoa e minha doutrina são por demais amildadas e humildes para serem comparadas às dele. Elas, com efeito, têm o tamanho que convém às coisas terrestres, quando comparadas àquele em que se ocultam todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Santo Agostinho. Ou ainda, tais palavras devem-se entender do homem e de tudo quanto lhe diz respeito. Se logra falar algo divino, é porque Deus o está a iluminar, como reconhece o apóstolo. Não eu, porém, mas a graça de Deus que está comigo. Em resumo, João, considerado em si mesmo, é da terra e fala-lhe a língua. Se, porém, dele ouvistes algo divino,
isto se deu pela intervenção de Deus e não por ele mesmo. São João Crisóstomo. Retificadas, pois, as paixões dos discípulos, passa a falar-lhes com mais liberdade, porquanto tudo o que lhes podia ter dito até então não haveria de encontrar abrigo naquelas almas. Continua, portanto, nestes termos: o que vem do céu é superior a todos. Santo Agostinho. Isto é, vem do Pai, e de duas maneiras é superior a todos. Primeiro, quanto à natureza humana, porque dela tomou-lhe a forma que tinha antes do pecado. Em segundo lugar, pela elevação do Pai, seu igual. São João Crisóstomo. Depois de ter comunicado todas essas alteadas ideias sobre Jesus Cristo, João Batista como que desce das alturas e passa a falar, por assim dizer, numa linguagem mais humilde. Ele testifica o que viu e ouviu. É por meio destes dois sentidos, visão e audição, que chegamos a um conhecimento certo de todas as coisas. Tornamo-nos mestres dignos de confiança quando falamos do que vimos e ouvimos. João Batista aplica essa verdade ao próprio Cristo, dizendo: aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, dando a saber com isso que as palavras do Salvador estão livres de falsidade, porque transmitem a verdade em absoluto. Quanto a mim, parece dizer, tenho necessidade de ser instruído por aquele que veio do céu a anunciar o que viu e ouviu, isto é, todas aquelas verdades das quais só ele tem ciência. Teofilacto, Diócrida. Quando ouvires que Cristo fala do que viu e ouviu do Pai, não cuides que carecia ser ensinado pelo Pai, porquanto tudo que de seu natural conhece, recebeu-o do Pai, e é nesse sentido que se pode dizer que ele aprende do Pai tudo de que guarda ciência. Em que consiste isto que ouviu do Pai? Talvez sua palavra? Mas ele é a mesma palavra, o Verbo do Pai. Santo Agostinho. Quando concebes mentalmente uma palavra para designar um objeto qualquer, essa concepção mesma é a palavra do coração. Assim, do mesmo modo como levas no coração a palavra que tens tenção de pronunciar e que de fato está dentro de ti, assim Deus produz a própria palavra, isto é, engendra seu Filho. Como, pois, o Verbo de Deus é o Filho de Deus, este não nos falou sua palavra, mas a do Pai. Quis falar-nos o que falava a palavra de Deus. São João, com efeito, expôs como tudo isto sucedeu. São João Crisóstomo. E fala por estas palavras, a saber, dá testemunho do que viu e ouviu, porque não fossem tomadas por falsas as coisas que dizia, uma vez que poucos dos presentes o acreditavam. Por esse motivo, acresce, mas ninguém acolhe seu testemunho, isto é, poucas pessoas, porque discípulos havia que o recebiam. Alude aqui João Batista à incredulidade dos próprios discípulos e à insensibilidade dos judeus, tal como está dito no princípio deste Evangelho. E os seus não o receberam. Santo Agostinho. Ou então, há certo povo que vai para sofrer a ira de Deus e que há de ser condenado a par do diabo. Nenhum dentre os seus recebe testemunho de Cristo. Observa como, bem que entremeiem-se os homens, espiritualmente a divisão vai ao mundo. João os classificou segundo os pensamentos de seus corações, conquanto ainda não estivessem separados fisicamente, e em o fazendo, deparou duas classes distintas de homens, fiéis e infiéis. Ao lançar o olhar sobre os infiéis, disse, mas ninguém acolhe seu testemunho. Voltando-se, porém, da esquerda para a direita, acresce, quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. São João Crisóstomo. Ou seja, demonstra que é verdadeiro, e com o fito de aumentar-lhe o temor, acrescenta que Deus é verdadeiro, mostrando com isso que todo aquele que descrê de Jesus Cristo argue Deus, que o enviou de falsidade, pois que o Salvador não ensina senão a doutrina que recebeu de seu Pai. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Alcuino, ou pôs-lhe uma marca no sentido de que gravou em seu coração sinal distinto e especial a indicar que Jesus é verdadeiramente Deus, que sofreu pela salvação do gênero humano. Santo Agostinho.
que querem dizer estas palavras? Deus é verdadeiro, senão que o homem é mentiroso e que só Deus é veraz. Nenhum homem pode dizer a verdade se não for iluminado por aquele que não diz senão a verdade. Deus é veraz e Cristo é Deus. Queres prova disto? Ouve o seu testemunho e descobrirás. Se, contudo, ainda não conheces Deus, é porque ainda não lhe recebeste o testemunho. Cristo é verdadeiramente Deus, enviado por Deus. Deus enviou a Deus. Os dois, par a par, são um só Deus. E o mesmo João Batista disse: aquele a quem Deus enviou, aplicando estas palavras ao Cristo para distingui-lo de si. Mas e agora? Acaso João Batista não foi ele próprio enviado por Deus? Sim, mas observa o que segue, pois ele dá o Espírito sem medida. Aos homens dá-lhe com medida, a seu Filho unigênito, porém, sem medida. A um é dado o dom de palavra da sabedoria, outro recebe do mesmo Espírito o dom da ciência. Este recebe uma graça, aquele outra. A medida é uma espécie de divisão dos dons, mas Jesus Cristo não os recebe por quinhões, porque deles é princípio e fonte. São João Crisóstomo. Por Espírito, quer João Batista aqui significar a operação do Espírito Santo. Com isto, quer nos dar a conhecer que todos recebemos, em certa medida, essa divina operação, ao passo que Jesus Cristo recebe-a no todo. Como então pode alguém suspeitar de suas palavras? Nada diz que não seja de Deus e do Espírito Santo. Sem mencionar o Deus Verbo, fundamenta e confirma no Pai e no Espírito a doutrina que veio pregar. Os judeus, com efeito, criam em Deus e admitiam a existência do Espírito Santo, sem, contudo, apreendê-los por meio de conceito perfeitamente adequado. Não estavam cientes, porém, da existência do Filho. Santo Agostinho. Como viesse de dizer, pois ele dá ao Espírito sem medida, ajunta, o Pai ama o Filho e ainda, e pôs todas as coisas na sua mão, a nos fazer atinar com toda a extensão destas palavras. O Pai ama o Filho. E, de fato, o Pai também ama João e a Paulo, e, contudo, não lhes entregou tudo em mãos. Também ama o Pai ao Filho, mas como a um filho e não como a um servo, como a um filho único, não como a um filho adotado. E, por isso, tudo entregou em sua mão, para que a grandeza do Filho se igualasse à do Pai. Logo, como se dignou de enviar-nos seu Filho, não creiamos que este, por ter sido enviado, é menos do que o Pai. Teofilacto Diócrida. Entregou-lhe toda a divindade por natureza e não por graça. Enquanto homem, entregou-lhe também tudo para que se assenhorasse de quantos há nos céus e na terra. Alcuino. E porque todas as coisas estão sob seu domínio, também o está a vida eterna, pelo que acresce João Batista. Quem crê no Filho tem a vida eterna. São Beda. Não cuides que esta fé se cumpra no dizer, senão no fazer. São João Crisóstomo. João não quer com isso dizer que só o crer no Filho conduz à vida eterna, porquanto o mesmo Jesus Cristo asseverou que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, haverão de entrar no reino dos céus. Ademais, o pecado contra o Espírito Santo basta para precipitar as almas ao inferno. E não nos devemos fiar de que uma fé plena no Pai, no Filho e no Espírito Santo baste para a salvação. É preciso acrescentar-lhe uma vida santa e uma conduta exemplar. Ciente de que a ameaça de punição comove mais do que promessa de recompensas, conclui o discurso deste teor. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. É para notar que ele se refere ao Pai quando fala dos castigos. Com efeito, não diz a ira do Filho, bem que este seja o próprio juiz, senão que institui o mesmo Pai como julgador a inspirar-lhes vivo temor. E ainda, não diz sobre ele está a ira de Deus, mas sobre ele pesa a ira de Deus, ou seja, ela não haverá de deixá-lo jamais, e para que não pensem se trate aqui de morte temporal, acresce, não verá a vida. Santo Agostinho.
não diz com efeito, sobre ele está a ira de Deus, porque todos os homens que nasceram para esta vida mortal têm sobre eles a ira de Deus, que tombou já sobre o primeiro Adão. O Filho de Deus descendeu sem ter pecado, revestindo-se de nossa mortalidade. Morreu para que tu vivas. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, merece o ver pesar sobre si a ira de Deus, da qual fala o apóstolo por estas palavras: éramos, por natureza, filhos da ira. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.